Sim, vai ser a minha primeira cobertura de Copa do Mundo, né? Eu já tive algumas possibilidades de ter feito cobertura de Copa do Mundo, porque eu já trabalhava no meio. Eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo no ano de 2002 para 2003. Então, com a Copa da Alemanha em 2006, eu já trabalhava no meio, mas acabei não fazendo essa cobertura. Assim como a Copa de 2010 da África, eu também estava trabalhando no meio. E a participação que a gente faz de uma Copa do Mundo, não viajando para a cobertura em si da Copa, é um acompanhamento de produção e de apoio àquelas pessoas, aqueles profissionais que viajam para o país onde acontece a Copa do Mundo. Assim aconteceu na Copa da Alemanha em 2006 e assim aconteceu em 2010, quando eu permaneci em Porto Alegre, participei da cobertura, mas não fui fazer a cobertura em si viajando. Essa não, essa eu vou participar ativamente, né? Eu farei a cobertura em duas cidades, que serão sedes da Copa do Mundo, Salvador e Belo Horizonte. E a minha rotina nessas duas cidades, ela vai ser de acompanhar as partidas que acontecem nessas duas capitais, tanto em Salvador quanto em Belo Horizonte. Então vou ficar me deslocando entre Salvador e Belo Horizonte durante todo o período da Copa do Mundo até a fase semifinal. Há um jogo de semifinal já marcado para Belo Horizonte. Eu acompanho esse jogo da semifinal e já no dia seguinte eu retorno para Porto Alegre. É a realização de um sonho de todo profissional de jornalismo que ingressa no meio, no jornalismo esportivo. Todo profissional tem esse sonho de fazer uma cobertura de Copa do Mundo. Então chegou a minha vez de realizar esse sonho, né, de fazer a cobertura de uma Copa do Mundo. Eu acho que a gente tem algo muito especial, que é o fato dessa Copa do Mundo ser no Brasil. Por mais que o país tenha apresentado vários problemas com relação à estrutura, com relação à preparação para essa Copa, o fato da Copa ser realizada no nosso país dá para a gente uma responsabilidade muito maior e uma obrigação maior na cobertura que a gente vai fazer. Por quê? Porque como a gente vai estar no nosso país, a gente tem a obrigação de levar para o nosso público, para quem nos ouve, exatamente aquilo que acontece, aquilo que eles estão vendo, assistindo e acompanhando. É diferente de uma cobertura no exterior, onde o brasileiro, que não viaja para a Copa, ele acompanha o que está acontecendo no evento através das informações que chegam através da imprensa. Nesse caso, não. Nesse caso, o brasileiro vai fazer parte da Copa do Mundo. Então, a nossa responsabilidade em contar aquilo que ele está assistindo e está presenciando é muito maior. A nossa cobrança e a cobrança do público para com os profissionais também vai ser maior nesse sentido, no aspecto da fiscalização daquilo realmente que a gente vai estar passando como informação. Então, a minha rotina de trabalho ela tá bem definida, né? Eu tenho já bem estabelecido quais os dias que eu fico nas cidades, tanto em Salvador quanto em Belo Horizonte. Vou dar um exemplo para vocês. Eu viajo no dia 11 de junho, eu viajo. Na sexta-feira, dia 13, eu acompanho em Salvador a estreia da Espanha e da Holanda. Espanha e Holanda jogam no dia 13 em Salvador. No dia 14 eu pego um voo para Belo Horizonte e no dia 15 acompanho já um jogo em Belo Horizonte. Depois, no dia seguinte, pego um voo, retorno para Salvador, acompanho um jogo que vai ter em Salvador. 2 dias depois volto para Belo Horizonte e assim vai sendo essa rotina até a fase semifinal da Copa do Mundo. O objetivo é estar nos estádios acompanhando os jogos que acontecem, tanto na Arena Fonte Nova quanto no Mineirão. Vou fazer muita cobertura também de ambiental, né? A gente faz cobertura de treino preparatório das equipes e a gente também está indo preparado para fazer cobertura de manifestação, de protestos, caso eles aconteçam. Tu cobre algum jogo da seleção brasileira? Se a seleção passar em primeiro lugar no grupo A, se a seleção for a primeira colocada do grupo e esse jogo já está marcado para Belo Horizonte, eu acompanho esse jogo da seleção. Isso seria pelas oitavas de final. Esse jogo vai ser em Belo Horizonte se o Brasil for o primeiro do A. E aí o Brasil jogaria ou contra a Espanha, ou contra a Holanda, ou contra o Chile, os mais cotados. Então, eu vou cobrir esse que é Espanha e Holanda, né? Que foram as duas seleções que decidiram a Copa do Mundo de 2010 na África. Eu vou cobrir Alemanha e Portugal. Esse jogo também vai ser em Salvador. Colômbia e Grécia, que é um jogo que talvez não tenha tanta importância assim, mas é um jogo que vai chamar a atenção porque a Colômbia está sendo colocada por muitos como uma seleção que pode ser surpresa na Copa do Mundo.
O próprio Pelé falou sobre isso, essa nova geração colombiana pode ser surpreendente na Copa. Acompanho o jogo da Argentina contra o Irã, Argentina e Irã, esse jogo vai ser em Belo Horizonte. E é claro, não acompanho somente jogos com grandes seleções, vou acompanhar também um jogo que até agora é o jogo que menos teve procura por ingressos. É um jogo que não vai ter o estádio lotado, esse jogo vai acontecer em Salvador, que é o jogo da Bósnia contra o Irã. É um jogo válido pelo grupo da Argentina. Então, é um jogo pouco procurado, né? É um jogo que não tem um apelo, mas por outro lado vai ser interessante, né? Porque talvez eu faça a cobertura do jogo menos atraente da Copa do Mundo, né? Aquele jogo que ninguém quer ver. O pessoal vai lá para comprar o ingresso no site da FIFA. Ingresso para Bósnia e Irã tem muitos ingressos, ninguém compra. Então, esse jogo eu vou acompanhar de perto. Esse é um dos meus grandes objetivos, né? Trazer para a sala de aula isso que eu vou acompanhar na Copa do Mundo como novas tendências de transmissão e cobertura de emissoras de rádio em grandes eventos, como é uma Copa do Mundo. Outros eventos que eu já fiz cobertura deram uma ideia de que hoje tudo caminha na cobertura via som digital. Hoje é praticamente raro tu ver, por exemplo, numa transmissão de qualquer emissora, seja uma emissora nacional, uma emissora internacional, eles usarem ainda o sistema antigo da linha telefônica, do sistema a 4 fios. Hoje não, hoje tudo é digital, é através de um som de internet, por banda larga, né? Hoje os equipamentos estão cada vez mais avançados nesse sentido. Então, justamente isso que eu quero acompanhar de perto, para saber como que as emissoras, especialmente de fora da Europa, estão trabalhando com isso. Como é que elas vão levar esse som para o seu público? Se realmente vai ser através do som digital. E outra, como é que eles vão fazer a cobertura no dia a dia? Por quê? Porque o repórter, ele vai ter uma mobilidade muito grande na Copa do Mundo. Ele vai estar no estádio fazendo treino, ele vai estar na rua, ele vai estar em locais onde geralmente tu não tem à disposição um telefone, né? Tu não tem à disposição a internet Wi-Fi, tu não tem à disposição a banda larga. Como é que esse profissional vai levar esse som com qualidade digital para o seu público sem isso? Uma alternativa serão as placas 3G e 4G quando elas funcionarem. A gente sabe que no Brasil não funciona muito bem e é um problema muito grande. Então essa vai ser uma curiosidade que eu tenho também, para saber que tipo de equipamento que eles vão usar, que eles estão usando, se eles já usam algo muito diferente do que a gente usa no Brasil, para tentar suprir essa carência de internet que a gente tem no país, quando a gente tem sinais muito fracos de 3G e a gente está recém começando a fazer a utilização do 4G, que na Europa já existe há um bom tempo. Eu viajo dia 11 de junho e fico fora até o dia 9 de julho, retornando para Porto Alegre no dia 10. Então, nesse período, eu me afasto momentaneamente da Famecos, retorno após esse período, porque numa cobertura de Copa do Mundo onde eu vou ficar fora, não há como fazer essa conciliação dos dois trabalhos. Então, nesse período da Copa do Mundo, eu me afasto por cerca de um mês, pouco menos, 28, 29 dias, e retorno após. Eu acho que o Brasil tem o fato de jogar em casa, que para o Brasil vai ser muito importante, contar com o apoio da torcida, viver esse ambiente de apoio que a seleção está tendo, e a gente percebe realmente que o Brasil vai ter o apoio dos torcedores nos estádios onde a seleção chegar, e nos estádios onde a seleção jogar e convencer, o que é mais importante. A gente não pode se enganar que esse apoio ele vai ser intenso independentemente da atuação do Brasil e da atuação dos jogadores. Não. Uma coisa é o apoio do torcedor, o torcedor está disposto a apoiar a seleção. Outra coisa é que a seleção vai fazer dentro de campo para que esse torcedor tenha de fato a convicção que esse time pode ir adiante e pode chegar à final da Copa do Mundo. Então, se por um lado o torcedor está disposto a apoiar e vai com esse espírito, por outro, a seleção precisa retribuir, mostrando para esse torcedor que de fato a seleção está no caminho certo. Acho que o Filipão, na Copa das Confederações, no ano passado, achou um time, e ele não vai abrir mão desse modelo. Talvez ele mude algumas peças na escalação, mas o padrão tático já está bem claro, está bem definido. O Brasil tem uma defesa montada, o Brasil tem um sistema de volantes que já está definido, e o Brasil tem um setor ofensivo também que já está definido. Então o Filipão se apegou muito a isso, ao fato do modelo que deu certo na Copa das Confederações e vai tentar repetir na Copa do Mundo. Outro detalhe, a gente conhece o Filipão, sabe que ele trabalha muito o aspecto emocional e motivacional com o grupo. E o fato da Copa ser no Brasil, para ele, Filipão, um prato cheio, como forma de motivar o seu grupo para conquistar a Copa do Mundo. Vejo o Neymar
num momento maravilhoso. O Neymar hoje ele já entendeu que ele é o principal jogador da seleção brasileira e que a seleção depende dele em jogos onde a seleção não estiver bem. O jogador que pode fazer com que a seleção chegue a uma vitória é ele, Neymar, é o jogador diferenciado, ele sabe disso. Chegou a essa consciência de que ele é o cara da seleção brasileira, coisa que quando ele começou a ser convocado para a seleção ele ainda não tinha, agora ele já tem, ele é o personagem da seleção, tudo passa por ele, diferente do que ele está mostrando no Barcelona, onde ele ainda está oscilando, onde um time não joga para ele, na seleção brasileira é diferente. O Filipão encontrou uma forma do Brasil jogar para ele e usar o Neymar, explorar do Neymar as melhores características, e eu vejo como principais adversários do Brasil seleções que estão sendo colocadas por todos, né? A Argentina é uma grande adversária do Brasil, a Alemanha está mostrando um futebol espetacular, acho que é uma das grandes favoritas para conquistar a Copa do Mundo, a Itália pela tradição, não pelo futebol. Não vejo a Espanha como uma grande adversária da seleção brasileira. A Espanha vem numa curva descendente, já não é aquele mesmo time que conquistou a Eurocopa, que conquistou a Copa do Mundo, é uma seleção que está envelhecendo, está perdendo aquele estilo que convenceu a todos e que encantou a todos. Hoje o futebol espanhol ele é previsível, então as seleções se prepararam para marcar o futebol espanhol, aquela forma de jogar encantadora do Vicente Del Bosque. Não significa que a Espanha não vai longe, acredito sim que a Espanha vai longe, talvez até uma semifinal, cruzando com o Brasil, mas não vejo a Espanha como a principal adversária do Brasil. Hoje eu colocaria a Argentina e a Alemanha como as grandes adversárias do Brasil nessa Copa do Mundo.